é madrugada. Deixamos Manhattan em busca de respostas. Nossa viagem começa pelo aeroporto LaGuardia, destino Miami. Vamos ao encontro do homem que passou a semana no olho do furacão, bombardeado pela imprensa. O que o bispo Edir Macedo tem a dizer? O que sentiu ao se ver nas manchetes de vários jornais? Dentro do avião, faço os últimos ajustes para a entrevista. Preparo questões para o bispo, líder e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, e também perguntas para o empresário Edir Macedo, dono da Rede Record. Perguntas que talvez ninguém devesse fazer ao próprio chefe. Será que o bispo está disposto a falar sobre tudo? Nós acabamos de aterrissar, o voo levou 2h30. Nós já estamos em Miami e vamos desembarcar agora. O encontro está marcado para as 10 da manhã. Aqui do saguão do aeroporto Fort Lauderdale, nós já vamos seguir direto para uma igreja, uma catedral da Igreja Universal, onde será feita a entrevista. Chegamos a Miami num dia de muito calor. A cidade moderna é o endereço de vários brasileiros. São mais de 300 mil. O bispo Macedo faz pregações na cidade de tempos em tempos. Ele acaba de voltar de 2 viagens religiosas para Namíbia, na África, e Filipinas, na Ásia, onde inaugurou novos templos da Igreja Universal. São 10 horas da manhã, nós acabamos de chegar. Foi nessa igreja aqui em Miami que nós marcamos um encontro com Edir Macedo. O bispo que passou a semana inteira nas manchetes dos jornais decidiu falar sobre todas as denúncias. Tudo bom? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Adriana, tudo bem? Joia, Seu nome é? José. José. O bispo Macedo já chegou, José? Já está chegando. Tá chegando? Tá chegando. Pouco depois, Edir Macedo aparece dirigindo o próprio carro. Chega sozinho. Parece tranquilo. Só reclama de ter se atrasado alguns minutos. Eu deixei de entrar na 37, pronto. Olha, já Aí teve que dar uma volta. No mínimo 1 hora antes. O primeiro compromisso é com a igreja. Vários bispos e pastores estão esperando para uma reunião. Mas dentro do elevador, ele dá o primeiro sinal do que pensa sobre as acusações. Ninguém chuta cachorro morto. Tudo bem? O bispo tem pressa, o dia é de trabalho. Onde tu fica? Olá, bom dia. Bom dia. Ele faz uma oração por alguns instantes. Quando nós somos perseguidos, nós devemos regozijar-nos e exultar. Em seguida, vai direto ao assunto que todos querem saber. O que acontece quando nós passamos por essas situações? Acontece que há uma reação da nossa parte, uma reação do nosso ser, e a nossa fé o quê? Aumenta, ela aquece. Ele pede que todos o Eu quero que observem vocês olhem bem. nos meus olhos. Deixa eu tirar os óculos, que assim vocês podem olhar olho no olho. Nos seus olhos você vê como está o seu espírito, o seu estado de espírito. Veja nos meus olhos se há tristeza, angústia, desespero. O bom humor do bispo parece intacto. Nós somos como omelete. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Algumas orientações e logo a reunião acaba. Agora sim, o homem que foi assunto a semana inteira para falar e se antecipa à minha primeira pergunta. Eu quero que você esteja absolutamente à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, a pergunta que vier na sua cabeça, a pergunta que você quiser, você pode fazer. O senhor me tranquiliza com essa colocação, com essa afirmação, porque a primeira pergunta que eu faria para o senhor seria essa: eu posso perguntar tudo? Então, está respondido. Eu queria começar sobre relembrar a terça-feira, o dia em que as denúncias saíram na imprensa, a informação de que a Justiça acatou as acusações e as denúncias do Ministério Público.
Nesse dia, quando o senhor recebeu a notícia, o que o senhor sentiu? O senhor foi chamado de chefe de uma quadrilha. O que o senhor sentiu? Eu senti grande alegria no meu coração. Isso por causa da minha fé. Claro, se eu não tivesse fé, se eu não fosse um homem voltado para as coisas espirituais, com certeza eu iria me sentir atingido. Mas como eu tenho uma fé que é maior do que tudo isso, eu me senti muito alegre porque é o que Jesus disse, né? Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos difamarem, etc., por minha causa. Porque o que vale para mim é a minha consciência. Eu tenho uma consciência absolutamente limpa, tranquila e transparente para responder qualquer pergunta, inclusive dizer com muita propriedade que eu fiquei feliz por causa justamente dessa questão de fé. Não teve medo, raiva, preocupação? Não, eu fiquei alegre porque isso aquece a nossa fé, isso ativa a nossa fé. E eu já passei por tantas dessas situações. Quantas vezes já fui caçado como bandido? Quantas vezes já fui caçado, fui procurado pela Polícia Federal? Quantas vezes a Globo veio na minha casa? Aqui mesmo nos Estados Unidos, ela veio procurando informações, e não só a Globo, mas também a Fox veio na nossa casa, procurando, enfim, tentando intimidar. Então essas coisas, nós já passamos por essas perseguições, por essas difamações, temos passado e vamos continuar passando. Eu leio a denúncia dos promotores. A atuação da quadrilha não conheceu limites. Seus integrantes se utilizaram da Igreja Universal do Reino de Deus para a prática de fraudes. Como o senhor responde essa afirmação dos promotores? Eu fico assim, não preocupado, mas eu fico intrigado com respeito a esses promotores. Porque se é um problema, se nós somos uma quadrilha, se nós somos elementos nocivos à sociedade, ao Brasil, porque a igreja está em todo o Brasil e no mundo, por que o Ministério Público Estadual, por que não o Ministério Público Federal veio fazer esses questionamentos? Por quê? Em seguida, Edir Macedo revela como a Igreja Universal gasta o dinheiro que arrecada dos fiéis. Por exemplo, você vê esse templo aqui. Isso aqui, nós compramos essa igreja aqui por, não sei quanto foi, mas parece que foi 2,5 milhões, parece, 2,5 milhões de dólares. E nós fizemos uma reforma que chegou a 4 milhões, mais ou menos. Mais ou menos 4 milhões. Eu não sei exatamente o número, mas uns 4 milhões. Então, a oferta vai nisso aí. O bispo diz que os gastos da igreja são transparentes. Segundo ele, no site e em veículos de comunicação da entidade, é possível acompanhar o investimento das doações dos fiéis. O jornal Folha Universal registra semanalmente o dia a dia das obras sociais e a abertura de novas igrejas, como mostram essas reportagens publicadas nas últimas semanas. Nesta, o destaque é a inauguração da igreja na Flórida, Estados Unidos, onde a entrevista está sendo gravada. Ações sociais no combate à AIDS, miséria e solidão, no trabalho da Igreja Universal na África do Sul, Peru e Itália. Aqui, mais uma inauguração na Europa. A nova Catedral da Fé em Bucareste, capital da Romênia, tem o objetivo de levar socorro espiritual ao povo. Vítimas de catástrofes recentes, como as enchentes do norte e nordeste do Brasil, também foram atendidas pela Universal. Ao todo, a Universal possui mais de 4.700 templos espalhados só no Brasil. O bispo não nega que investe pesado no conforto dos templos. Para ele, uma maneira de retribuir a contribuição dos evangélicos. Se eu fosse o chefe de uma gangue, você acha que eu ia investir dinheiro em televisão?
Você acha que eu ia investir dinheiro em templos bonitos, maravilhosos, confortáveis? Você acha que eu ia pegar o dinheiro e ia colocar em coisas que não dão lucro? Eu investiria em ouro, porque o ouro não cai nunca. Eu investiria em coisas que me daria lucro pessoal. Edir Macedo nega com veemência que o dinheiro da igreja seja empregado na Rede Record. Segundo ele, a Universal compra o horário da madrugada na emissora e paga por isso, como fazem outras emissoras de TV aberta. Mas e o bispo? Com que dinheiro vive? O senhor recebe salário pela... Eu tenho salário, claro que eu tenho salário. E é com esse salário que eu pago os meus compromissos. Eu pago as minhas contas de luz, de telefone, etc, etc, etc. O salário da igreja é o que mantém... É o que me mantém. E também os direitos autorais. Então, os direitos autorais me dão uma condição melhor de vida. Os promotores dizem que o dinheiro da igreja foi usado para comprar, por exemplo, um avião. É verdade? A igreja tem avião. A igreja tem. A igreja que tem avião, a igreja lá no Brasil tem aviões, tem lá tem 2, parece. E nós precisamos dele. E se não fosse o avião, esses aviões, a igreja não desenvolveria como ela tem desenvolvido. No total, a igreja está presente em 172 países. Segundo Macedo, os voos particulares servem para acompanhar o trabalho pelo mundo. Neste momento, o bispo faz uma revelação surpreendente. Se eu não tivesse avião, os outros passageiros estariam correndo risco de vida comigo a bordo. Por quê? Que tipo de risco o senhor considera que o senhor corre, por exemplo, se pegar um avião de carreira? Pelo seguinte, Adriana, a nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande. Nós não tomamos conta de uma igreja, simplesmente uma igreja, mas de igrejas que estão localizadas em quase todo o mundo. Isso contraria, e o pior, quer dizer, pior para eles, para nós não. A igreja cresce, onde a gente vai a igreja cresce, desenvolve, multiplica. Ela começou com meia dúzia de pessoas e hoje tem milhões e milhões, eu não sei quantas pessoas, nem me pergunto porque eu não sei. Quantas igrejas tem, eu também não sei quanto tem. Quanta igreja dá, eu também não sei, eu nem quero saber. Eu quero saber que nós estamos avançando, estamos pagando os nossos compromissos e isso está incomodando os poderosos, os que estão aí há muitos séculos. Mas o senhor acha que é ou não vítima de preconceito religioso? Por parte da mídia. E da sociedade? Olha, a sociedade eu não sei, porque a mídia faz a cabeça da sociedade, né? Às vezes as pessoas mais inteligentes, querem ver, querem avaliar, querem pesquisar. E essas que não comem na mão da mídia, que não comem na mão alheia, essas não tem preconceito nenhum. Mas aqueles que comem, que se alimentam da mídia, aqueles que vivem numa fé emotiva, esses sim. A Igreja Universal tem mais de 8 milhões de fiéis só no Brasil. Prega abertamente a teologia da prosperidade e afirma ter uma regra inviolável, a exigência de uma conduta de caráter correta de seus pastores. São mais de 10 mil pregadores apenas no Brasil. Nós temos tido ao longo desses 32 anos de vida na igreja, muitos pastores que fizeram besteiras. Roubaram, adulteraram, abusaram da boa-fé das pessoas. Nós tivemos um pastor que até foi aqui nos Estados Unidos, que ficou se sabendo que ele havia se insinuado por um garoto de 14 anos. A polícia veio, foi denunciado, e a polícia veio, nós demos todo o apoio para a polícia, e nós não sabíamos desse assunto, éramos completamente ignorantes. Esse rapaz, mas quando nós procuramos saber direitinho, nós demos todo o apoio e ele foi preso e foi condenado.
E, obviamente, nós damos apoio para a justiça para que esses elementos sejam presos, sejam condenados. E quanto aos fiéis que dizem ter sido coagidos por pastores, cito os nomes: Gilmosa dos Santos, de Goiânia, Maria Moreira de Pinho, de São Paulo, Edson Luiz de Melo, de Belo Horizonte. Essas pessoas, de acordo com os promotores, são pessoas que dizem que tiveram parentes ou elas próprias foram coagidas pela Igreja Universal a fazerem doações. Eu não sei se isso é verdade, porque é muito fácil arranjar pessoas para fazerem esse tipo de coisa. Existem muitas pessoas más, pessoas que me odeiam, pessoas que são nocivas, que podem e fazem isso mesmo, se dizerem vítimas do trabalho da igreja. Agora, eu pergunto, o Ministério Público não vai ver os milhões que têm sido abençoados? Guarulhos, Grande São Paulo. Há 10 anos, todo fim de semana é assim. Rubens tem destino certo. O representante comercial visita uma das dezenas de penitenciárias espalhadas pelo estado. Aquela pessoa que talvez às vezes a família não vem visitar, os parentes deixaram, essa pessoa não tem o apoio de ninguém. Então a gente vai lá, leva a palavra de Deus, essa pessoa ela muda, ela larga o vício, ela começa a pegar firme, ela se arrepende. Leandro é um exemplo. O olhar é de vitória, liberdade. Durante 4 anos, ele viveu atrás das grades, cumpriu pena por homicídio e superou o vício das drogas. 1 ano de liberdade, não sei mais o que é beber, não sei mais o que é fumar, usar droga, graças a Deus, livre, tenho meu emprego. Hoje, Leandro está recuperado, encontrou uma nova vida. Eu moro no mesmo lugar, no mesmo endereço, um bairro a qual ali mães, usava como os filhos uma má influência. Hoje mães, pede para que eu chame os seus filhos para ir para a igreja. Histórias como a de Leandro fortalecem o trabalho de Rubens. A gratificação maior ainda é saber quando você está na rua e você recebe um abraço de um ex-detento e ele fala assim: olha, muito obrigado, você, poxa, me ajudou muito. No pior momento da minha vida você esteve lá me ajudando, você compartilhou com o sofrimento que eu estava lá. Isso não tem preço que pague. E lá vai ele, transformar a vida de mais uma pessoa. De carro importado, Ana chega em casa. A empresária de 32 anos mora com a família em São Paulo. A vida de conforto e luxo nem de longe lembra a infância sofrida. O Ceará passei muita fome, eu tinha mais 7 irmãos. E com 12 anos de idade eu vim para São Paulo com a minha mãe, mais os meus irmãos, porque tinha outros problemas também. Meu pai era viciado, bebia muito, sempre quis matar minha mãe, e nós viemos de lá fugido para São Paulo. Aos 19 anos, Ana engravidou do namorado e foi abandonada. Para mim era uma humilhação muito grande, já não bastava todos os problemas que eu tinha, adquirir mais um problema, ter que criar uma filha sozinha. Ela chegou à Igreja Universal aconselhada por uma amiga e aos poucos veio a transformação. É uma coisa que eu estava buscando e eu não encontrava ninguém, nenhum parente, nenhum amigo, ninguém conseguia preencher aquela tristeza, aquele vazio que estava dentro de mim. Foi na igreja que ela conheceu o marido Cícero. Em apenas 1 ano, eles começaram a namorar e se casaram. Juntos, superaram a fase difícil. A gente se sente muito feliz, mas porque a gente aprendeu a dar ouvido ao que é ensinado, Esse é o segredo. Então a gente desfruta dessa felicidade por a gente saber ouvir. Hoje a realidade é outra. O casal é dono de uma rede de lojas de roupas. Os negócios cresceram e a família também. Uma vida completa. Hoje a gente não tem só estabilidade financeira. Hoje a gente tem paz, a certeza de que Deus está sempre te guardando. Isso é muito importante. De volta aos ataques da TV Globo, Edir Macedo aceita comentar as imagens de 14 anos atrás, expostas durante toda a semana na emissora carioca, quando após uma partida de futebol, ele conversa com um grupo de pastores. Eu não escondo das pessoas o que eu sou. Eu sou o que sou e acabou. E assumo.
E quem quiser me aceitar, amém. Quem não quiser, paciência, mas eu sou assim. O fato é que, num dado momento, ele fez uma pergunta lá e tal, e eu perguntei, ou dá, eu disse, ou dá ou desce. Eu queria dizer o seguinte, ou a pessoa dá e é abençoada, sobe, progride, prospera, porque essa é a lei da vida, dá e ser-vos-á dado, ou ela desce, ou ela perde, ou ela fica para trás, ou ela... É esse o sentido que nós demos naquela palavra. Edir Macedo critica a cobertura de parte da imprensa sobre o caso. Eles querem jogar a nossa credibilidade na lama para que a igreja venha cair, consequentemente, todo o trabalho dela e bem como da Record venha a ser atingido. Eles quem? A mídia, especialmente, por exemplo, a Globo. A Globo ela tem, por exemplo, a Record saiu lá ela estava falida. Hoje está em segundo lugar. E amanhã, e daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Eles não estão olhando para o hoje, eles estão olhando daqui a 5, 10, 15 anos. Eles estão olhando para quem... Antes eles tinham medo que eu fosse candidato a presidente da República. Eles tinham esse tremendo medo. Hoje eles têm medo que a Record venha se posicionar em primeiro lugar. O bispo parece não demonstrar qualquer preocupação com o efeito das denúncias sobre a imagem dele. Esse momento é positivo para a Igreja Universal. Por quê? É positivo porque acirra a nossa fé, aumenta aquece a nossa fé. Todas as vezes que a igreja cresceu foi nesses momentos. Foi justamente por ter passado por esses momentos. Você sabe que às vezes, para você dar um salto, você tem que se abaixar. É preciso esticar as pernas. A entrevista dá uma pausa. Dona Esther, casada com o bispo há 36 anos, acompanha toda a conversa, mas resiste um pouco a também ser entrevistada. Acaba cedendo e diz estar tranquila em relação às acusações contra Edir. É a mesma notícia, não mudou nada. Quer dizer, a gente já sabe o que eles falam. De volta à cadeira, tenho ainda algumas perguntas. Durante a entrevista, Edir Macedo toma água algumas vezes, não demonstra cansaço. Já se passaram mais de 1h30 de conversa. Só falta falar do homem Edir Macedo. Eu sou livre. Então, essa liberdade que eu tenho, eu conquistei através da fé no Senhor Jesus. Eu era problemático, eu era uma pessoa, como se diz, por causa do defeito na mão, eu tinha os meus complexos de inferioridade. Edir Macedo confessa que prefere trabalhar com os excluídos. Crianças e jovens portadores da síndrome de Down são atendidos na Sociedade Pestalozzi, mantida pela Igreja Universal do Reino de Deus. No interior da Bahia, a Fazenda Canaã presta assistência a crianças carentes com a proposta de promover a educação e combater a desnutrição infantil. Atualmente, 540 crianças de 3 a 10 anos recebem assistência médica e odontológica, além de esporte e lazer. Essa é uma obra social, uma obra de caridade que as pessoas deviam ver. Inclusive, já foram lá, parece que o pessoal da Globo foi lá para conferir, para falar mal, para criticar. Eu fiquei sabendo disso. E quando voltou, eles ficaram calados, não tem nada para dizer nada não. Ficaram com vergonha e acharam uma coisa sumidade. E eu desafio qualquer pessoa, o Ministério Público ou desafio quem quer que seja para ir lá e conferir o que está sendo feito, que deveria ir fazer. Se quiser ir, nós colocamos o avião, se o Ministério Público quiser, nós colocamos o avião à disposição para ele lá, para ver o que está sendo feito. Aos 64 anos, o bispo faz planos para o futuro, planos nada modestos. Claro que nós temos a ambição. Qual é a sua ambição? É colocar, recolar em cima. Essa é a minha missão.
Esse é o meu gol. É trabalhar para que ela venha assumir a primeira posição. Nós vamos trabalhar para isso. E na igreja? Na igreja nós temos também, claro, eu quero alcançar os países muçulmanos, eu quero chegar até os países árabes. Eu sei que é uma guerra danada, mas... Por que o senhor tem esse desejo? Porque eu sei que eles estão sofrendo. Eu sei que eles são aflitos, eu sei que eles são desesperados, como eu fui. Eu sei que eles precisam, tanto quanto eu precisei. Então, Jesus não veio só para o Ocidente, ele veio para o Oriente, ele vem para todos. O bispo surpreende mais uma vez e declara-se inimigo mortal da religião. Eu odeio religião, eu sou atravessado com religião. Religião para mim é a coisa mais podre que existe na face da terra. O maior inimigo de Deus é a religião. O maior inimigo de Deus é a religião, porque as religiões é que fazem dividir as pessoas, que fazem as pessoas brigarem entre si, lutarem. As maiores guerras foram feitas em nome, por causa da religião, você sabe disso, deve saber disso. Excediu o tempo combinado. Edir Macedo não reclama, confessa que fala demais e prossegue. Pessoas têm se manifestado, e teve uma pessoa que disse assim ao bispo: eu deveria estar dormindo essa hora, mas são quase 1h da manhã e eu estou escrevendo com lágrimas nos olhos. Lágrimas de alegria por saber que Deus escolheu o Senhor. E alegria porque eu sei que nós vamos arrebentar. E nós vamos arrebentar. Você pode ter certeza. Nós vamos arrebentar. Eu agradeço, me despeço. Deus abençoe muito você. Muito obrigada. Sabe? Bom dia para o senhor. O tempo do bispo acabou. Outros compromissos o aguardam. O homem que falou por 2 horas, sem receios, sem medir palavras. O mesmo homem que fez revelações surpreendentes, sem se preocupar com a reação da justiça, dos inimigos e da imprensa, agora sim se despede com as palavras que repete sempre, que já se tornaram sua marca registrada. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Deus abençoe você. Obrigada. Vai arrebentar.